Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao podcast Compartilhando o Tempo. Um podcast que fala sobre pessoas, processos, negócios e nesse momento a gente está aqui na mesa com 3 grandes CEOs que gerem tempo e que criam tempo. E do meu lado aqui tem Roberto Graziano, o presidente e CEO do Grupo Magno, a maior empresa de relógios da América Latina, uma das maiores do mundo, onde a gente tem a marca mais bem-sucedida do mercado brasileiro de relógios. Na minha frente eu tenho o Felipe Bonilha, o CEO da Excalibur, uma empresa de organização de eventos. E também tenho Ana Paula Leal Graziano, a CEO do Grupo Savagé e a única sócia mulher do Arnold Schwarzenegger. E hoje a gente vai bater um papo aqui para poder compartilhar um pouco da experiência desses 3 grandes profissionais que têm ali como premissa, né, a organização e gestão do tempo, né? O Felipe e a Ana têm muita experiência no setor de eventos e ali para eles o tempo é algo determinante para o sucesso ou não daquele evento. E o Roberto também. Então eu gostaria que cada um de vocês fizesse uma breve apresentação aí, uns segundinhos, pudessem falar um pouco da jornada de vocês, para a gente poder ir explorando aí alguns temas ao longo desse bate-papo aqui, um pouco mais informal, para que as pessoas que estão do outro lado possam aprender um pouco com toda a experiência, os anos de trabalhos de vocês, de muito esforço, e a gente consiga converter esses segundos e minutos lá de conhecimento para que eles possam praticar no dia a dia. Roberto, você pode começar? Pô, eu pensei que eu fosse o último, né? Não, tem que botar na roubada já pra valer, né? O cara tava crente que você ia jogar bola pro lado de lá e eu tava aqui ainda pra fazer pergunta pra ele, né? Mas, caramba, né? Bom, primeiro aí, uma boa noite, né? Que na verdade já estamos aqui, estamos 8h30 da noite e a gente tá aqui no meio de uma feira e tá aqui convivendo com todos os clientes, nessa emoção aqui. E aqui tá só realmente falando de tempo, relógio, né? E as coisas boas aí que cada um tem para passar pra gente. O que eu queria passar, sou Roberto Graziano, para quem não me conhece, né? Sou presidente da Magno. Esse ano a gente comemorou 35 anos de existência, começamos em 1990. Né, naquele momento, né, muito pequeno, né, querendo fazer um relógio no primeiro momento, um relógio que fosse um pouco diferente do que o mercado estava propondo, estava oferecendo, até porque a gente veio do varejo, a gente veio do balcão, a gente tinha um conhecimento do que as pessoas queriam, do que as pessoas gostavam no relógio, e a gente tinha aquele sonho, pô, vamos criar a nossa marca, vamos fazer um produto um pouco diferente, e estamos aqui, né, comemoramos agora no dia 5 de agosto, 35 anos, e eu acho que nessa nossa caminhada aqui, nós tivemos aí durante esses 35 anos, eu acho que dos 10 grandes lançamentos do país, eu acho que 7 ou 8 foram da Magno, né, com o Yankee Street, com o Yankee, com o Globinho, com o Shampoo Troca-Pulseira por 2, 3 vezes, né, então eu quero na verdade, agradecer aos meus clientes. Eu acho que a gratidão de a gente ter passado por tudo isso, ter chegado aqui, assim, isso só aconteceu devido na verdade, ao pessoal ter acreditado no nosso sonho, né? Se o pessoal não acreditasse no nosso sonho, eu acho que não estaria aqui, porque esses 35 anos foi revestido de muita loucura, né? A gente fez lançamento, a gente mandou lançamentos para o cliente, sem o cliente pedir coisa, acreditando que aquele relógio ele venderia lá na ponta. E os caras abraçaram nossa loucura, abraçaram o que a gente tinha como, né, como certeza que aquilo ia girar, que aquilo ia vender, que aquilo era um produto diferente, por mais louco que fosse e por mais diferente que estava sendo naquele momento, né? Então, a gente só chega, né, devido às nossas parcerias, os clientes, as pessoas que estão aqui, que abraçaram o nosso sonho, né? E graças a Deus, né, a gente está aqui comemorando os 35 anos, quem sabe os próximos 35 pela frente, né? Maravilha. Bonilha? Meu querido, muito oportuno e agradeço o convite desse podcast, porque nós estamos falando de tempo, né? E tempo, 35 anos é um tempo, né?
E 35 anos tem a nossa história, eu e a Ana, que nós fundamos esta feira de relógios ao mesmo tempo que a Magno nasce. A gente começa a planejar essa feira em 1990 e realizamos a primeira edição em 1991. Então nós somos testemunhas oculares, presenciais, e hoje a Ana mais do que nunca, porque é primeira dama da Magno, a primeira dama da feira, a primeira dama da Magno. E toda a trajetória do Roberto, que ele contou com muita emoção na festa magnífica que ele fez em São Paulo. Eu vi aquele telão ali o tempo inteiro, eu acompanhei cada processo. Eu me lembro, eu acho que a nossa primeira visita ao Roberto, uma salinha ali, móvel alugado, aqueles que ele comprou ali na rua de terceira mão. Então a gente sabe cada tijolo que ele construiu, nós acompanhamos. Eu tenho muito orgulho disso. Ele é um grande incentivador dessa feira, nos ajudou sempre muito. E hoje nós estamos aqui, coincidentemente, fazendo 35 anos da Feira de Relógio, com 35 anos da Magno, 35 anos que nós estamos juntos. Né? Verdade. Maravilha. Ana? Para mim também é uma grande felicidade estar aqui. Eu brinco que às vezes quando as pessoas me apresentou como você apresenta atualmente, me apresentam quase com o sobrenome Schwarzenegger, que é a única só mundo, mas eu queria dizer que claro que é um papel importante como mulher, né, ser reconhecida dessa maneira, mas eu acredito muito mais que eu sempre falo quando eu tenho oportunidade, principalmente quando as pessoas veem mulher, né, em alguma posição de liderança e tudo mais, eu sempre falo que foram homens que me deram as grandes oportunidades que eu tive até hoje. E a primeira oportunidade que eu tive realmente, e reconhecimento, foi com o Luiz Felipe há 35 anos atrás, quando a gente começou, uma menina, né, dois jovens que venderam um para o outro, que sabiam fazer feira, os dois não sabiam nem o que era um metro quadrado, o que tinha que colocar, e hoje, graças a Deus, a gente está junto até hoje. E a grande outra oportunidade que eu tive na minha vida foi de ter conhecido tantas pessoas empreendedoras. Mas eu diria que o mais bacana é eu conseguir conviver com essas pessoas. Quando eu faço conviver com o Felipe é uma grande dádiva, porque ele é uma pessoa com uma criatividade excepcional. Aprendi muito a venda com ele. E conviver com o Roberto, acho que em todos os momentos da minha vida profissional, seja nessa feira, seja em qualquer outra espécie de feiras que a gente organiza, ele esteve participando, ou como ativamente como um dos principais clientes do setor para a gente, como guru. Ele era o guru nosso, que a gente brincava, que antes de começar qualquer feira, a gente chegava até ele para perguntar, porque a gente sabia que ali, quando a gente sentasse na frente dele, ali a pessoa, todo o conselho que ele nos daria não era a favor dele. Era simplesmente muito honesto o que ele achava para a gente poder empreender e fazer algo com sucesso. Então, na vida da gente é muito difícil. A gente pode falar isso há 35 anos, a gente vive vários momentos empreender nesse setor, mas quando a gente se depara com um empresário que está ali do outro lado e que realmente olha para a gente com humanidade, de querer apenas que o negócio dê certo e nos estende a mão, então isso é uma dádiva. E mais dádiva ainda que eu acabei casando com ele. Eu brinco, Aí né? piorou. Eu brinco que negociar com ele não era fácil. Falei, cara, eu vou casar com esse cara, assim termina essa negociação, né? Mas não, eu só tenho que parabenizar, realmente 35 anos de história, a gente vivenciou isso realmente desde o início. Eu acho que eu acompanho a vida do Roberto e ele é nossa. Independente de estarmos ou não casados, é a certeza que a gente tem uma pessoa amiga nos aplaudindo e torcendo pela gente fervorosamente em qualquer momento. Seja para puxar a orelha, seja para falar, acho que vocês erraram aqui ou ali, ou seja para parabenizar, ser o primeiro a dar parabéns. Então, para a gente é extremamente importante, principalmente no mercado de gente, que é o que a gente faz, é gente lidando com gente o tempo inteiro, a gente achar uma espécime como ele na vida. Bom, quase que faltam palavras aí, né, para poder expressar todo esse sentimento, né? E a gente que está aqui do lado, né, no dia a dia do trabalho, e quem olha de fora consegue perceber isso, né, no dia a dia, no convívio de vocês, na interação, na parceria, né?
E isso está institucionalizado, né, nas nossas empresas. Vocês têm umas relações muito próximas com os outros sócios. O Roberto está sempre muito envolvido com toda a equipe, né, desde a parte operacional, administrativa, financeira. Está ali atendendo os clientes, está lá no chão da fábrica entendendo como é, né? Então, para a gente que está aqui, é um orgulho também participar, né, dessa equipe, né? E a gente está junto construindo um novo momento e se adequando, porque a vida é sobre isso, né? A gente tem certeza dessas mudanças e a gente precisa ir construindo esses novos caminhos, né? A gente conversava antes com o pessoal que tem muita coisa que é baseada em teste, né? Em experiência e validação, né? E o que eu queria entender um pouco mais de vocês nesse primeiro momento, Ana e Bonilha, né? Quando vocês organizam uma feira dessas, a gente entende que o tempo ali é o que determina, né, esse sucesso ou não. Então, há um pré-evento, né, um pré-planejamento, o planejamento, vem a execução, tem o pós disso, né? E vocês organizam feiras há muitos anos. E como é essa dinâmica, a gestão disso, atribuição de time, equipe? Como vocês coordenam tudo isso? Quantos braços é necessário para organizar um evento como o Arnold, que passa ali mais de 100 mil pessoas em 3 dias? Qual que é o processo para conseguir ser efetivo do pessoal que está lá comprando o seu ingresso no site, o dia depois está chegando lá na portaria, passando, ter aquela experiência muito intuitiva em alguns casos ali, tem toda a relação com N parceiros comerciais que tem ali envolvidos. Como vocês cadenciam essas etapas, né, de planejamento, né? Porque a gente sai do evento e ele já está planejado o próximo, né? Então, assim, não tem nem tempo de descanso entre um e outro. Inclusive, né, no fim de semana agora tem o Mr. Olímpia, outro evento organizado, né? Então o pessoal já sai daqui para esse outro momento. Então eu queria entender um pouco como vocês fazem essa gestão e essa inteligência desse processo. Vou te falar apenas uma coisa. Para responder essa tua pergunta, teria que precisar uns 10 podcasts. Porque cada feira tem um time do Arnold, você mal termina, tá trabalhando todos os aspectos da feira. O tempo corre muito contra, por exemplo, aqui, um evento desse. O tempo é fundamental de montagem, né? A gente não pode falhar nada. Você tem 2 dias para montar esse ciclo inteiro, falando de tempo. Agora, o evento, a gente já está terminando aqui, fazendo visita técnica em São Paulo, que a próxima feira será no estado do Pacaembu. E já pensando na próxima dessa aqui do Arnold, vou deixar a Ana falar, que ela já deve estar tentando resumir aí em poucas palavras, que ela falaria umas 2 horas aqui do coisa, né? Não, na verdade, se a gente pensar em tempo, fazer eventos, você conta com inúmeras situações, até mesmo do tempo. Já aconteceu eventos, por exemplo, acontece um desastre da TAM, como aconteceu. Acabou o início do nosso evento. Acontece a morte do Ayrton Senna. A gente pegou tudo isso. Aconteceu feira que acabou praticamente porque as pessoas não pegavam mais avião para vir para o Rio de Janeiro para o nosso evento. Então, a gente conta com vários fatores para a organização. O tempo em seja o tempo de organização, tudo é fundamental. É como um casamento. Depois daquilo dali, se você não tirou aquela foto naquele dia, acabou, você não tem nenhum registro. Então, o tempo é muito importante no evento, claro. Nesse daqui é importante, porque por que se escolhe uma data como essa? Porque é a melhor data para esse mercado. Então, o tempo da gente, a gente começa primeiro a entender no mercado qual é a importância para aquele setor. O mais importante para a gente é o cliente. Qual é a data melhor? Quando já parte da data, que é um fator importante, a gente faz o trabalho contrário. Então, vamos ver, até chegar ali, aquele evento acontecer, às vezes a gente precisa de um ano e meio para se realizar um primeiro evento de uma edição que a gente não conheça tão bem. Quando a gente já conhece, a gente já entende a data necessária para o cliente, aí vai aquele trabalho contrário de todo o cronograma para se chegar até ali. Então, realmente, em tudo, o tempo é fundamental, mas tanto o tempo físico quanto tudo que acontece extra, que a gente não pode controlar. Mas um evento do Arnold, com certeza, diferente desse, que é um evento mais de confinamento, é um evento mais sob controle. O evento do Arnold, quando você lida com público final, CNPJ, público final 100 mil pessoas, é um evento que qualquer coisa, qualquer erro pode ser fatal. E quando você lida com um nome de uma pessoa que acredito que é uma das figuras vivas de celebridades maiores do mundo, que é o Arnold Schwarzenegger. Então, você não pode errar no tempo, você não pode errar nas suas falas, você tem que tomar cuidado com toda uma proteção que você tenha com esse nome. Mas isso a gente
Isso aí a gente faz muito bem, a gente tem muito cuidado com tudo, independente se é para uma pessoa celebridade, independente para uma feira de joias e relógios, ótica, a gente tem muito cuidado, porque o fator principal para a gente não é o que a gente quer, é o que o nosso cliente quer. Então é todo esse trabalho que a gente faz no pré-evento. Muito bacana. Só uma coisinha eu queria até pegar, falar assim, se eu não estiver enganado, acho que isso aqui é 27º ano do MED, não é? Sexto. Sexto, né? E eu me lembro desde a primeira, né, primeira vez que a gente veio para cá, a primeira ideia. Eu queria que vocês passassem um pouco, né? Vamos pegar essa retrospectiva, né? Para falar da escolha do MED, né? Assim, como isso aconteceu, assim, qual foi o objetivo daquele momento, né? Para que eu acho que as pessoas que estão aqui, as pessoas que estão nos assistindo, eles consigam entender, né? Por que que nós saímos de um pavilhão, do negócio aberto, para um negócio enclausurado, né? E dentro do MED. A ideia, as feiras convencionais estão muito caras, né? Você faz uma feira aberta, exige um espaço enorme, uma construção enorme. E a ideia original nasceu de trocar aquele investimento enorme que se fazia em estandes, numa área. Você tem, a Magnus está no Center Norte, tem um stand de 500 metros quadrados, 600, e vai construir aquilo. Trocar todo aquele investimento pelo cliente VIP, pelo cliente que faz diferença, que representa 50%, 60% da venda dele no ano, né? Que é convidando ele para vir para cá nessa imersão de 5 dias, né? Que é que tem duas feiras, a feira das 2 às 9 da noite e a feira do relacionamento, da experiência, que você está com o teu cliente informal, vai na piscina, joga um beach tênis, toma café com ele, almoça com ele, janta com ele, vai no bar, participa da festa. Esse momento é muito importante, que uma feira convencional você saiu dali, levantou, até amanhã ou até ano que vem, vou embora, não volto mais amanhã. Essa experiência de estar domingo a quinta, com todo mundo junto, todos os expositores, todos os visitantes, com as suas famílias. As crianças cobram, quando é a próxima feira do MED, deu casamento de filhos de lojistas daqui, inclusive um deles casou semana passada. Se conheceram aqui com 12 anos de idade, com 6, com 7, e foram ficando amigos, começaram a namorar e casaram, tem 3, 4 casamentos. Então isso aqui tem muita história. Esse formato gera muita história porque gera muita experiência, gera muita conexão, gera muita troca, gera muito carinho entre as pessoas. Por isso aqui eu acho que diria que é a razão do sucesso desse formato. E outra pergunta, não sei quem, porque assim, o que eu ouço assim dos clientes, né, é o carinho que ele é recebido, né? O carinho que vocês passam para eles. As pessoas são conhecidas pelo nome, pelo sobrenome, né? Então, eu acho que isso faz uma diferença, né? Faz com que a experiência dele aqui no MED, ela seja não só proporcionada por nós, expositores, mas também por vocês, os organizadores, né? Então, o cara se sente abraçado, até isso mesmo, né? Os filhos vêm, os filhos... Tem muitos filhos que hoje são compradores. Os pais vinham aqui como adolescentes. Então, essa experiência é algo mágico, né? Você sabe que eu sou um apoiador dessa feira, por vários momentos que foi questionado, né, ali, e eu acho que esse formato é um formato mágico, né? O que a gente conseguiu dentro do segmento, né? As pessoas brigam para estar aqui. Então, eu acho que isso o que vocês conseguem transmitir, né? Não só para os expositores, a forma que vocês nos recebem, mas a forma que vocês recebem os nossos clientes, né? O carinho. Como se estivesse em casa. Eles são conhecidos pelo nome, aquela coisa. Então isso não tem preço, né? Não tem preço, não tem preço. É muito bonito. Os filhos vêm falar com que a gente não lembra de todos. E tem que já estão grandes, chamam de tio, né? Chama a Ana de tia. Mas isso aí até se estende, porque a equipe é muito essa. As nossas equipes, seja em qualquer evento, é uma característica que é muito falada da gente, que é o bom atendimento. Mas o bom atendimento, você pode contratar pessoas que sejam ótimas, mas tem aquela coisa a mais, é mais difícil você encontrar, é muito interno de cada um. Isso a gente tem. A gente tem uma Suzy que é um computador humano.
ela sabe exatamente, não, aquele dali tem um filho tal, isso aqui não pode ficar nesse quarto, porque ele tem que subir, porque ele tem o problema de a perna, ele tem o problema, não, ele tem que ficar embaixo. Ela sabe e cuida. Então, isso é uma coisa muito, é muito extraordinário. É sabe? personalizado. Personalizado, ela sabe o nome, sobrenome. Você não precisa falar, não, você já fala o nome da empresa, ela já sabe quem vem. Então, assim, isso não é uma coisa que é mecânica, é coisa de coração mesmo. Né? Uma pessoa que anda aqui na feira, então não se estende só às pessoas que são os donos, porque a equipe compartilha desse sentimento. Arley andando aqui, os expositores são apaixonados por ele. Ele sabe, faz apelido para todo mundo, brinca com todo mundo sabe quem ele é, todo mundo sabe os problemas dele, ele sabe o problema de cada um. Então, isso é muito bacana. Então, acho que isso que faz esse grande ambiente familiar que tem aqui, que é difícil ver isso numa feira comum. Uma feira comum, as pessoas vão lá, vão embora, cada um vai ou para o restaurante, tudo aqui não, fica todo mundo junto. Então é algo realmente Olha essa mágico. energia do médico, tem uma curiosidade, cara. Quando fizemos a primeira edição, me emocionei no final com o Roberto e tal. E aí começou a segunda edição, eu falei, isso aqui tem uma energia realmente, o médico tem uma energia, né? E aí eu soube da história. Quem fundou o Clube Med foi um judeu joalheiro que queria fazer um resort de alegria. Quando que esse homem ia imaginar que, 50 anos depois, o clube que é um clube de esportes, é o que promovesse a pessoa, você gosta de praticar, então você vai ao Clube Med, que proporcionava esporte. Foi o primeiro do mundo, o Med sempre foi pioneiro em tudo. Quando ele imaginava que esse clube ia hospedar uma feira de joias e relógios. Olha que loucura. E por um tempo tão... Tão longo. E ele tá sempre protegendo, sempre a feira é boa, todo mundo, qualquer coisinha, fala, opa, eu chamo ele lá. Eu acho que a grande percepção é que aqui você não trata como números, né? É todo mundo como pessoas. E essa é uma experiência que você vai ter lá no Arnold também, né? Todo o pessoal de atendimento. Ontem a gente estava aqui com o pessoal e a maioria deles, assim, aquele perfil problem solver, né? A gente encontrou um problema, pô, tem essa dificuldade, estou precisando daquele... Se ele não resolve, ele acha alguém que vai resolver e corre atrás. Então isso é muito perceptível, né? Assim, desde a recepção lá na portaria até aqui, né, nos bastidores que a gente se envolve todo dia. Mas falando de tempo, Roberto, eu queria que você comentasse um pouco, porque o setor nosso, né, de relojoaria, ele tem ali um time, né, onde tem uma crescente ali, né, no último trimestre, né? E como é feita essa jornada, né? Você tem um planejamento ali do produto, então você, né, trabalha, cria algumas ideias ali, precisa ter um processo de montagem de uma amostra, analisar esse produto, planejar a compra, fazer importação de componentes, agendar dentro da produção fabril, dentro daquilo que já está. Como é essa jornada até um produto chegar na ponta do lojista, né? Um monte de etapas para esse produto chegar lá e a pessoa poder comprar. Como você constrói esse entendimento, esse processo, esse ciclo de produtos, né? No ano passado aqui no Med a gente lançou 480 relógios, um pouco mais, né? Nesse ano a gente está com 300 modelos mais ou menos novos, né? E com o nosso campeão de vendas, o Troca Pulseiras. Nesse ano a gente trabalhou um pouco mais a linha masculina, né? Então eu queria que você comentasse um pouco dessa projeção e de todas essas etapas aí no ciclo, como que você elabora isso. Nós temos uns 2 dias aí. Pouco, hein? Não, para você desenvolver um relógio, eu falo assim, pô, você pode acelerar, putz, eu vou fazer em 6 meses, tentar pôr um lançamento e de pé. Mas pela cronologia assim, total, você precisaria em torno de uns 10 meses para que você tivesse. Porque você tem a ideia, você passa a ideia, você desenha ela, constrói ela, manda fazer as amostras. Isso normalmente dá uns 2 meses. Né? Aí, se a amostra saiu perfeita, que não é assim que acontece, né? Você tem que fazer alguns ajustes, né? Aí você faz os ajustes, leva mais um mês, aí depois você vai para a produção. E na produção é um negócio de 90 dias, né? Mais ou menos. Então aí você tem mais 3 meses pela frente. Aí depois você tem que fazer a importação, que tem que vir marítimo, tem que vir aéreo, depende do time que você tem. Se for marítimo, mais 60 dias e depois mais 30 para montar, né? Então, na hora que você pega, é uns 10 meses de produção, né? E para você desenvolver e ficar todo momento fazendo relógio novo, né?
é muito complicado, né? Porque sai de uma ideia, às vezes, e a ideia, às vezes, não é tão perfeita, né? Você tem um negócio criado na cabeça, mas na hora que você passa, na verdade, materializa aquilo lá, ele, às vezes, não sai da maneira que você quer. Aí você tem que fazer várias correções no meio do caminho, né? E você tem o teu tempo, né? Você tem o Dia das Mães, que não muda porque você atrasou ou fez, não tem o Dia dos Namorados, e o Natal também não. Então você tem que estar dentro do time para poder fazer os lançamentos no momento adequado, né? E ele tem que chegar antes, porque o teu cliente também tem que colocar na vitrine, né? E tem toda a parte do marketing e tal, para que você tenha um sucesso. Então o normal 10, 12 meses para que você tenha um planejamento e consiga fazer realmente um bom trabalho, né? E não cometer erros, né? No começo, às vezes de qualidade, coisas assim. Até isso somos compatíveis. É quase um ano que a gente precisa É. para uma feira também, né? Interessante, né? Às vezes a pessoa fica ali uma jornada tão curta, né, no processo de compra, né? Hoje de manhã a gente compartilhava na reunião com a equipe que um cliente nosso interagiu com o anúncio, né, lá em fevereiro, né, e ele passou ali pela campanha do Dia das Mães, do Dia dos Namorados, do Dia dos Pais e veio comprar com a gente no final de setembro, né? Então é um processo, né? As pessoas às vezes minimalizam, né, o resultado, o sucesso e não entendem que é uma jornada, né? A toda experiência, né, dos erros e dos acertos que foram feitos, seja de um modelo de relógio, do evento, né, que às vezes foi prejudicado. Vocês pegaram também um período de pandemia, que depois se vocês quiserem falar um pouquinho sobre isso, que deve ter sido assim desesperador para quem é do setor de eventos, né? Vocês estavam com agenda, com cronograma ali para executar. Então, assim, a ideia justamente desse podcast, quando a gente traz as pessoas, é justamente para que haja essa percepção. No mundo, né, onde a gente rola, né, segundos, né, fica ali 1, 2 segundos no vídeo e já não dá oportunidade para entender aquele conteúdo, aquela ideia que foi falada, né, e compartilhada. Você olhar para pessoas que trabalharam tantos anos para conseguir ter o resultado, né? E as pessoas às vezes subestimam isso. É importante a gente ter essa clareza. E um evento que dura, às vezes, aí, que nem o ar de 3 dias, né? E aí você tem uma preparação tão rápida. Um relógio ali, né? Que o cara no check-out, às vezes, em 15 minutos ele compra, né? Ele olhou, selecionou o preço, condição de pagamento, preencheu os dados cadastrais dele, puf, fechou a compra. Há todo esse processo, né? E a gente quer valorizar o tempo. Então, eu queria que vocês me falassem um pouquinho, né? Como foi essa jornada ali dentro da pandemia, A né? pandemia é bom, às vezes, até pular esse assunto. Pular, foi tão sofrido Quase- Foi assim. muito Não sofrido. tem muito Foi do demais. que falar, porque nós fomos o primeiro a parar e o último a voltar. A gente estava com o evento sendo montado em São Paulo quando o governo Decretou. cancelou o alvará, né? Foram 2 anos parados e o terceiro ano que todo mundo fala, que legal, vocês estão fazendo um bando de evento. Estávamos fazendo um bando de evento. A gente estava entregando um bando de evento de recursos que a gente tinha recebido em 2019, só que entregando com uma inflação de 100% no setor. Então, para todos os promotores do evento, a cadeia inteira foi muito sofrida, porque foram 3 anos. A nossa pandemia, na verdade, foi 3 anos, não foi 1 ano e meio, 2 anos, entendeu? Então, foi um período muito difícil para toda a cadeia produtiva, né? Então, os pavilhões, a companhia aérea, hotelaria. Bom, mas a gente falou de um tema triste. Vamos falar de um tema feliz, então? Sim. O São Bernardo vai jogar a Série B. E você sabe que a nossa maior torcedora, que é o nosso amuleto da sorte e tal, que tá aqui na minha frente, Olha. né? Eu me desfiguro, é uma vergonha alheia que eu sinto, mas é incontrolável. Achei que eu nunca senti isso em toda a minha vida. Porque nem que a seleção brasileira eu torci tanto. Mas eu brinco com o São Bernardo. É engraçado, eu não queria que ele entrasse nesse negócio, né, do futebol. Mas eu me apaixonei porque o ambiente é um ambiente familiar. E você acaba se envolvendo, teus filhos estão ali, teus amigos vão ali, a tua família vai, quem não vai torce, o outro liga, minha mãe liga para saber. Então, a família dos atletas estão sentadas ali do nosso lado. Então, é uma coisa que eu não sei explicar. Ao mesmo tempo, eu acho que é onde, se eu tenho algum quê de ira, eu tenho no momento de jogo, é onde eu explodo, é onde eu xingo, é onde Extravasa. extravasa, onde todos os palavrões que eu não falei o mês inteiro eu falo naquele 1 hora e meia ali, principalmente com o juiz. Então, mas é algo muito bacana que eu vi o esforço, a dedicação. Eu acho que esse sentimento que eu tenho de São Bernardo é porque a gente sente
do Roberto, esse amor que ele coloca paixão em tudo que ele faz, isso é uma grande verdade. Mas o São Bernardo é uma coisa que tira o sono, tira o tempo de qualidade com a família, tira o tempo de qualidade para ele mesmo, com a saúde dele, e ele se importa. Então, assim, você não vê. Você vê o futebol, às vezes, faltar coisa aqui, ali não falta nada. Ele sempre, tudo, ele está procurando dar o de melhor. Eu acho que, graças a Deus, depois de 2 anos de sofrimento aí, a gente veio conseguir essa o acesso à Série B. Então, agora eu acho que. Achei até que por um momento eu falei, será que agora, né, ele vai sair do futebol? Eu acho que agora nem eu quero que ele saia. Cara, é o dobro, né? Não, e o engraçado que quando a gente entrou no futebol, a Ana, putz, né, será que é isso? Será que não é, né? Aquela dúvida, que dúvida que também passa pela nossa cabeça, né, de uma certa forma. E engraçado assim que ela ia visitar um cliente e tal, aí o cliente estava sabendo e tal, pô, futebol, que legal, vai, tal. Então, os clientes, assim, de ramo nada a ver, né? Ramos diversos, tudo, né? Aí você via, puta, paixão pelo futebol, né? O futebol é um negócio tão louco, né? E tão encantador, né? De uma certa maneira te dá às vezes uma ira, e por outro lado te dá um amor, um negócio, sabe, que você não consegue, na verdade, descrever, né? E quantos clientes dela foram para lá, foram assistir o jogo lá no estádio, pois saíram apaixonados, querendo ver coisa e curtindo o São Bernardo depois, né? Sabe, aquele ambiente, aquele clima lá que, putz, super bacana você tá ali. E todas as pessoas que estiverem nos ouvindo, né, que um dia vão lá assistir com a gente um jogo, é emocionante, assim, e é diferente, eu acho que é um pouco diferente do que acontece nos outros jogos, né? Sim, é muito, muito bacana. Eu recebo agora que teve o acesso, que mais para aqui, né, meu celular, é só gente. Fala com o Roberto, nossa, eu vi que teu time. Então, E ano que vem. Não, ela recebeu mais mensagem que eu, bicho, né? Caramba, tá louco, né? torcida. E pode acreditar a todos os espectadores desse podcast ouvir que ano que vem, nessa feira, nós estaremos comemorando a Série A. Vamos. Se Deus quiser, né? Não, e ainda assim, cheguei aqui, ainda fui homenageado pelo Felipe. O Felipe preparou São Paulo, assim, Nós vamos colocar no recorte depois ali a vamos colocar, homenagem. né? A homenagem, assim, me emocionou, né? Ele E merece. não só as mensagens que ele me manda de incentivo, tudo, mas assim, cheguei aqui, ainda fui, né? Fui presenteado foi com esse... sofrido, hein? Foi. Nossa Senhora. Foi. Essa vez é soberano. Mas Sofreu. eu acho que o Cortella, ele tem uma frase que define bem, né? A sorte segue a coragem, né? Nós estávamos em Ponta Grossa 2 anos atrás, debaixo de chuva, aos 42 do segundo tempo, foi onde a gente, né, foi Tomou ali e um não gol conseguiu o acesso, né? Tomou o gol lá, que o cara não faria aquele gol novamente em 100 possibilidades, né? Dessa vez a gente estava em Londrina, também no Paraná, o dia foi de sol, né? Já para poder trazer ali um bom incentivo, né? A gente começou na vantagem, perdeu um jogador muito rápido, né? Ali tava tudo dando certo, eu mandei uma mensagem para minha esposa e falei, é hoje, vai subir, vai dar certo. De repente o nosso jogador expulso, eu falei, opa, aí o outro time lá do outro lado empatou o jogo, eu disse, opa, talvez vai dar ruim, né? Aí você começa a ter aquelas dúvidas, aí você fica até o último minuto ali controlando o tempo lá, controlando aqui, vendo o resultado paralelo. E aí, graças a Deus, a gente pôde dessa vez comemorar todo mundo junto, com muita alegria. E essa importância, né, desse momento, a gente entender que há, sim, a necessidade do tempo, né? Ali foi uma jornada desde 2019, né, Roberto, que foi adquirido o time, né? Dezembro de 2019, nós adquirimos. O primeiro campeonato foi em 2020, né? E eu acho que a gente só pode agradecer, né? Porque, assim, nós fomos campeões, né, por 3 vezes nesse período, né? Assim, conseguimos acesso em todos os campeonatos que a gente foi passando. Teve um belo campeonato paulista, né? Não, o nosso resultado dos últimos 3 paulistas, se você somar os pontos dos últimos 3 paulistas, né? O Palmeiras tem a maior pontuação, o São Bernardo tem a segunda maior pontuação, na frente de Corinthians, na frente de Santos, na frente de São Paulo. Então, quer dizer, é um número muito representativo, né? Você conseguir uma performance perante a times, né? Vamos falar assim, com investimento muito maior que o nosso e com muito mais tradição, né? Então, São Bernardo tem nos trazido, né? Muita alegria. Alegria e orgulho, né? De estar trabalhando ali.
Acho que a torcida nos apoia. Você pega assim, é incondicional, né? Mesmo ela não sendo uma torcida tão grande, mas eles são calorosos, eles vêm, né? Roberto, te amo, não sei o que. É muito engraçado, assim, né? Eu até brincando, os caras, ô, Roberto casa com a minha mãe, cara, não sei o que. Assim, né? É muito louco, assim, É muito bom. a expressão, né? Assim, o calor que eles acabam passando, assim, pra gente, né? De uma certa forma, acaba nos incentivando como vida, como tudo, né? Maravilha. Pessoal, o tempo é muito importante para todos nós. Essas pessoas que estão aqui nessa mesa têm o tempo limitado, né? Como todos nós, de 24 horas. Os compromissos nos chamam novamente. Eu quero agradecer a participação de vocês, compartilhar essas informações de conhecimento. E né, a gente fica aqui muito grato, né, de aprender com vocês sobre o trabalho de vocês. Nós vamos ter outras oportunidades para poder explorar isso aqui mais no detalhe, tanto o futebol quanto os eventos, a relojoaria. E eu gostaria que vocês deixassem aí um recado, né, tanto para o pessoal mais jovem aí que está começando uma jornada de trabalho, né? Hoje a gente esteve aqui com o pessoal conversando e às vezes eles não conseguem entender onde está a oportunidade, né? As pessoas hoje têm dificuldade de fazer um pouquinho mais de esforço, né? O pessoal acaba sendo ali muito pragmático, né? Ah, eu sou remunerado para isso, então eu entrego aquilo, né? Às vezes entrega menos, né? E eu queria que vocês pudessem deixar uma mensagem para a gente poder formar uma nova geração de empresários competentes, profissionais competentes no ramo de eventos, no ramo de lojaria. Então fiquem à vontade para vocês deixarem uma dica aí para as pessoas. Mensagem para os jovens, vou aproveitar, seja grato a todas as oportunidades que Deus lhe dê e abrace elas com muito amor, com muita verdade, com muita paixão. E eu queria aproveitar esse encerramento aqui, falando de gratidão, para agradecer o Roberto por tudo que ele fez por nós ao longo da nossa carreira. Agradecer todos os lojistas, visitantes que nos prestigiam e que são a razão do sucesso da feira. Se eles não viessem, não estivessem aqui, né? Porque eles podiam estar na praia, podiam estar já no bar e estão aqui sentados comprando, né? E deixo o meu abraço a todos, o meu agradecimento a todos. Seguindo nessa linha do Felipe, eu acho que as pessoas têm que sempre se manter preparadas, porque muitas vezes, né, quando às vezes eu olho a trajetória dele, nossa, tua, de tantas pessoas vitoriosas que estão aqui, né, que exercendo suas funções brilhantemente, acho que foi uma questão de sorte. Mas, na verdade, você tem que sempre estar se preparado para quando a sorte aparecer. Então, mantenha-se sempre curioso, sempre abraçando todas as oportunidades, porque na hora que você for evoluindo, a sorte te acompanha e ela aparece para aqueles que estão se empenhando mais. E seguindo também, agradecer cada minuto da minha vida com você, porque eu sempre falo que na nossa relação, a parte mais que é impagável, que eu não troco por nada, é a nossa amizade. Porque temos filhos maravilhosos, construímos uma família, mas o grande vínculo que a gente tem para a vida é a amizade, que foi a base do nosso relacionamento e é onde ela vai nos manter até o final dessa vida. Então, eu acho que a amizade, essa reciprocidade que a gente tem de um torcer pelo outro, é o que vai nos manter sempre unidos no nosso grande elo, independente de família. Então, agradeço sempre por todas as oportunidades que você nos deu, todos os conselhos, broncas, e risadas, e abraços, e chorar junto com a gente, e sorrir junto com a gente. Então, é muito bom ver o quão vitorioso você se tornou e tão importante na vida de tantas e tantas pessoas. E isso tudo reflete no nosso negócio, que é o negócio das feiras, que a gente vê esse ambiente maravilhoso aqui com tantos clientes importantes. E você é um elo fundamental em toda essa engrenagem. Muito obrigada. Essa mulher é incrível, né? Primeiro, Felipe, queria te agradecer muito, né? Por tudo. Acho que a oportunidade é a mesma, né? Quando eu vim entrar na primeira feira, o pessoal falava que era mafioso, que vinha dinheiro da máfia italiana, né? Eu queria conhecer esse máfia italiano, esse dinheiro, né? E eles me deram a primeira oportunidade de participar de uma feira. Eu acho que isso é importante, né?
mesmo o segmento, né, os tradicionais segmentos sendo contra. Então, acho que a gratidão ela é recíproca, né? Ela não é coisa que o que eu pude fazer por eles, eu acho que foi só um espelho, né? Uma transmissão do que eles fizeram por mim em algum momento. Então, acho que isso é recíproco. Isso não é uma via de uma mão só. E você fez a pergunta, eu ia te responder, né? Assim, que você vê, essa mulher, ela lê meu pensamento, né? A gente tem esse negócio muito junto, né? Que a gente acaba tendo coisa que eu ia falar, né? Com as pessoas, cara, vocês têm que se preparar. Vocês têm que estar preparados, porque o cavalo branco sempre passa. Não existe na vida de ninguém que o cavalo branco não vai passar. Você tem que estar preparado, você tem que ter preparo. E você tem que ter coragem para subir em cima dele, né? Então, se você não se preparar e se você não tiver a coragem, o cavalo branco vai passar, né? Pode ser que ele volte uma próxima vez ou não, mas se preparem, né? E tenham a coragem para isso. Que é mais ou menos o que ela falou de outra forma, né? Usando outros exemplos, né? Essa mulher, nós temos uma conexão, né? Nós nascemos um pro outro, né? Então, por isso que eu tô aqui. Né? Então, é muito lindo. Obrigado aí por você estar aqui com a gente, né? E estar participando desse bate-papo. Obrigado a todos vocês que ficaram presentes até o final. A gente se despede aqui com muita alegria, né? E conhecimento. Obrigado pela oportunidade de recebê-los aqui, por compartilhar, né, a riqueza do conhecimento e da experiência. É isso que faz a gente errar menos, né, ser mais assertivo. Obrigado, Roberto, pela oportunidade de estar aí junto no teu grupo, né, com essa família, né. Eu acho que a Ana definiu bem. É esse o sentimento que a gente tem quando a gente se insere aqui dentro dessa instituição. Um forte abraço, pessoal.